Olá, essa nossa videoaula trata sobre a primeira matéria do módulo de obrigação e crédito tributário, ou da parte do assunto que trata, né, da obrigação e do crédito tributário no CTN. E antes de adentrar a essa matéria específica da obrigação, nós vamos tratar sobre a legislação tributária. Então, vamos iniciar a partir do artigo 96 do Código Tributário Nacional. O material que nós vamos utilizar aqui nessa videoaula é o CTN e os artigos dos quais falaremos são os artigos 96 a 112 do Código Tributário Nacional. Como eu mencionei para vocês nos nossos encontros passados, esse artigo 96 ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Então, vocês vejam, eu estou aqui com o meu CTN e aconselho que vocês acompanhem essa videoaula com o CTN também, ok? Então, o artigo 96 ele foi recepcionado pelo texto da Constituição e traz uma orientação para os contribuintes, para os entes tributantes e, enfim, para a comunidade em geral, para a sociedade, do que é que significa a expressão legislação tributária. Nem sempre os veículos introdutores de normas, ou seja, os artigos de leis, as leis, elas trazem definições do que elas pretendem tratar. Então, muitas vezes cabe ao intérprete essa função de dar o significado aos signos, no caso aqui, a essa expressão legislação tributária. Especificamente no que se refere a essa expressão legislação tributária, nós temos uma mitigação da liberdade interpretativa a partir do momento em que o próprio legislador ele traz um fechamento do significado da expressão legislação tributária. Então, significa dizer que todas as vezes quando se utilizar a expressão legislação tributária, ela terá o significado do artigo 96. Então, o que é que o artigo 96 diz? Diz que a expressão legislação tributária, ela compreende as leis, os tratados e convenções internacionais. Então, essas leis são as leis de sentido estrito. De acordo com a Constituição Federal de 88, nós temos o artigo 59, dizendo quais são essas leis de sentido estrito. Óbvio, vamos excluir dessas leis de sentido estrito as emendas à Constituição, porque elas estão no nível constitucional, então não são leis, né? Elas se transformam a partir do momento em que são publicadas, não existe promulgação de emenda à Constituição, né? Ela é diretamente publicada, então após a publicação, essa emenda já passa a alçar o nível constitucional. Então, o que nós temos são as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Todas essas são leis em sentido estrito. Depois temos os tratados e as convenções internacionais. Essa expressão tratados ou convenções internacionais significa todo e qualquer tipo de pacto, de tratado, de carta, enfim, a denominação do tratado internacional, ela é o que menos importa, desde que seja um acordo firmado por 2 ou mais países, se trata de um tratado internacional e a nacionalização do tratado internacional se dá através do decreto legislativo. Importante falar isso porque tem algumas discussões que na doutrina tributária se trava em relação aos tratados internacionais e às leis, porque fica aquela dúvida se quando o legislador fala da expressão leis, ele está incluindo os tratados ou não. É uma discussão que eu posso, inclusive, mandar para vocês textos para que quem queira aprofunde. Só é vocês me solicitarem que eu mando com o maior prazer. E, além das leis, dos tratados internacionais, nós teríamos os decretos. Os decretos, eles são uma espécie normativa que está no terceiro estamento da pirâmide. Primeiro temos Constituição Federal, emendas à Constituição e tratados internacionais de direitos humanos que tenham sido aprovados com quórum de emenda. No estamento intermediário, que é o segundo estamento, ali no meio da pirâmide, nós temos as leis de sentido estrito, ou seja, o artigo 59 da Constituição Federal, excluindo as emendas
a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos que tenham sido votados com quórum de emenda. E no terceiro estamento, nós vamos ter as normas elaboradas no uso do poder regulamentar da administração pública. Então, aqui o CTN subdivide, e daí eu vou mandar para vocês vou mandar para vocês uma parte da minha tese de doutorado, onde eu faço uma digressão a respeito dessa parte da matéria, né? O que é que significa a legislação tributária, especificamente nesses dois itens de decretos e normas regulamentares. Então, no terceiro estamento estão lá os decretos e as normas regulamentares. Então, fica muito claro que o Sistema Tributário Nacional todo lá trabalhado na Constituição Federal, vocês estudaram já, né, no módulo de Sistema Tributário Nacional. O principal assunto do Sistema Tributário Nacional, qual é, Maíra? Diga, criticada você por estar dando essa declaração, mas a competência tributária é importantíssima. Então, se você disser, Maíra, me diga um assunto do Sistema Tributário Nacional que eu tenho que saber na ponta da minha língua, a competência tributária, o mais importante deles. Mas daí nós temos a Constituição Federal no primeiro nível, no segundo as leis em sentido estrito, aprovadas e votadas pelo Poder Legislativo, e no terceiro estamento nós temos as normas elaboradas no uso do poder regulamentar. Aqui, no caso do direito tributário, são os decretos e as normas complementares. Os decretos, eles são tratados todos a partir do artigo 100. Perdão, as normas complementares são tratadas a partir do artigo 100. O que é que são os decretos? Os decretos são um veículo introdutor de norma que tem a competência atrelada ao chefe, ou seja, quem detém a competência para editar os decretos são os chefes do Poder Executivo. Então, presidente da República, governadores dos estados e do Distrito Federal e prefeitos detêm essa competência para editar decretos. E os decretos, eles estão sim abaixo das normas, ou seja, o objetivo dos decretos é detalhar, especificar, expedir comandos específicos que os técnicos utilizarão nas obrigações tributárias, independentemente de serem obrigações principais ou deveres instrumentais. Então, na verdade, esses decretos vão detalhar, descer a minúcias técnicas. Por isso que para os contadores os decretos e as normas complementares são tão importantes, porque é a operacionalidade mais detalhada, são as filigranas que serão tratadas pelos decretos. Esses decretos, eles são importantíssimos no direito tributário, porque os regulamentos, eles são decretos todos. Então, se a gente tem lá o RIP, o regulamento do IPI, é um decreto. Os regulamentos dos ICMS de todos os estados e do DF são decretos. Então, o RIR, né, o regulamento do imposto de renda, também é um decreto. Então, os decretos, eles são fundamentais no direito tributário. Então, daí a importância da gente estar tratando dos decretos aqui, dispensando, né, investindo um tempo dessa matéria de legislação tributária para os decretos. Um detalhe bem interessante de mencionar é que esses decretos, obviamente, vão detalhar o que a legislação já traz como regra de direito. Ou seja, aquelas colocações que estão postas na legislação não poderão ser contraditadas pelo decreto. Ou seja, não é possível existir uma contradição entre o decreto e a lei em sentido estrito, porque prevalecerá na aplicação da norma a lei em sentido estrito. Então, sempre vamos atender aquele princípio de que a norma de hierarquia superior deve ser aplicada em detrimento da norma de hierarquia inferior. E daí, no capítulo da minha tese, que vocês vão dar o prazer de lerem, né? Eu trabalho essa questão, e é uma dúvida que sempre surge, por que é então que a administração tributária muitas vezes contraria algumas regras constitucionais de forma tão clara e mesmo assim os servidores continuam praticando essas atividades, né? Que vão de encontro à legislação e às vezes até ao texto da Constituição Federal.
Porque o servidor público, ele observa, ele olha e tem que aplicar as normas, não utilizando o ordenamento jurídico como se ele fosse, estivesse olhando de cima para baixo, mas sim, ele é obrigado, por lei, sob pena de uma postura diferente ser vista como um ato ilícito, ele é obrigado a enxergar o ordenamento jurídico de baixo para cima. Esse foi um insight, uma chave que virou na minha cabeça. Eu já estava fazendo meu doutorado. É um raciocínio super importante, porque o servidor público, o auditor fiscal, o servidor fazendário, ele é obrigado a praticar os atos que a sua legislação imediatamente acima de sua posição hierárquica determina. Então, eles são obrigados a realmente seguirem os decretos, as normas complementares, olhando o ordenamento jurídico de baixo para cima. Então, ele primeiramente tem que olhar o ordenamento jurídico com essas normas do terceiro estamento, depois viria o segundo e, por último, estaria lá os princípios constitucionais que podem ser aplicados, sim, desde que não exista nenhum tratamento específico de norma complementar de decreto ou de lei em sentido estrito. Então, o servidor público, ele como não tem essa ampla liberdade de deixar de aplicar uma norma para aplicar a outra, só quem pode fazer isso são os agentes políticos, dentre os quais se incluem, né, por mais que não sejam eleitos, juízes e promotores são agentes políticos, podem praticar esses atos de deixar de utilizar uma norma para utilizar a outra. Muito bem. Então, nós temos todo o artigo 96 definindo o que é a expressão legislação tributária. Temos o artigo 97, que traz as matérias, também é importante a leitura do artigo 97 inteiro, que traz as matérias que obrigatoriamente têm que ser tratadas por lei, isso à luz do que determina o CTN, ou seja, além do que trata lá o texto da Constituição, de que a instituição e a majoração do tributo tem que se dar através de lei em sentido estrito, né? E isso é repetido nos incisos 1 e 2 do artigo 97 do CTN. Nós temos questões que também estão tratadas lá na Constituição, que é a definição de fato gerador, também tem que se dar, né, de forma indireta, está lá na Constituição, se dá através, às vezes de forma direta, dependendo do tributo, através de lei em sentido estrito, a fixação de alíquotas, às vezes alíquotas mínimas e máximas, a Constituição também pode trazer essa determinação específica, a aplicação de penalidades, as hipóteses de exclusão, suspensão, extinção de crédito tributário. Então, tudo isso deve ser tratado por leis em sentido estrito. Importantíssima, eu dirijo essa minha declaração a todos os alunos, a contadores, a advogados, aos concurseiros. Importantíssima a memorização desse artigo 97 para a vida prática, para as provas, enfim, como um todo, porque ele traz de forma muito detalhada o que é que a lei em sentido estrito a lei no direito tributário em sentido estrito, quais são as matérias que obrigatoriamente devem ser tratadas pelas leis em sentido estrito. Mais adiante no CTN, artigo 98 trata dos tratados internacionais e o artigo 99 trata dos decretos. Os decretos, eles têm essa função restritiva da lei, já falei, né? E os tratados e as convenções internacionais, de acordo com o artigo 98, se diz que eles revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados sempre pela que lhes sobrevenha, como se houvesse um poder, uma superioridade do tratado internacional na matéria de direito tributário. E essa é uma grande discussão no STJ sobre o que é que prevalece, é o tratado internacional ou direito interno. Temos muitas situações do direito interno que vão ser cotejadas com essa norma do artigo 98, não terão muito sentido. Por exemplo, o Brasil é signatário de tratados da OMC que dizem que o peixe seco e salgado deve ingressar nas ordens jurídicas, todas elas, né, de todos que assinarem aquele determinado tratado, de forma isenta, com alíquota zero. E daí essa regra se aplica ao bacalhau. Veja,
Aí você vai dizer, meu Deus, o bacalhau é um dos peixes mais caros que existem, né? O valor altíssimo. A gente vai nos supermercados e observa o quilo do bacalhau, é uma verdadeira fortuna, né? A gente tem que vender ali um pedacinho do fígado para comer o bacalhau. Então, como é que pode o bacalhau ser isento como se fosse uma sardinha salgada? Então, veja que o STJ tem a tendência de tratar casuisticamente esse artigo 98, ou seja, não necessariamente a interpretação dele é tão pronta assim. Maíra, se for uma prova de concurso, responda tal qual determina o artigo 98 do CTN, mas na realidade prática, essa colocação não é uma verdade absoluta, tá bom? Então, essas questões interpretativas, elas são super relevantes. A gente sabe que toda ciência ela deve ser o mais certa possível, sendo que o que nós tratamos cientificamente é a interpretação da norma. Na verdade, como os tribunais vão tratar, não é algo científico necessariamente. Eles podem até se utilizar de determinadas regras da ciência, mas não necessariamente. Então, esse artigo 98 é super polêmico. Daí, 99 trata dos decretos, o artigo 100 trata das normas complementares. Daí, quais seriam essas normas complementares? São 4 tipos. Primeiro, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Cuidado com essa expressão norma complementar, porque no direito tributário ela significa esses 4 itens que nós vamos trabalhar agora. E quais são esses atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas? Instruções normativas, resoluções normativas, portarias, portarias conjuntas, são todos atos normativos, são normas complementares, estão lá na pirâmide da ordem jurídica e também são muito relevantes para o direito tributário. Você vai dizer qual é a diferença para o decreto. O decreto é editado pelo chefe do executivo, enquanto que as instruções normativas são editadas pelas autoridades administrativas e isso independe do fato de ser chefe do executivo ou não. Pode ser um secretário, um subsecretário, um ministro. Então, essas autoridades administrativas todas podem editar normas que estão inclusas aí no inciso 1. Também muito comuns no direito tributário. Aí daí temos as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, que a lei atribui eficácia normativa, soluções de consulta, por exemplo, se encaixam aqui nesse inciso 2, são decisões de órgãos colegiados, tem que ser órgão colegiado, não pode ser julgador singular da administração tributária aqui, é órgão colegiado, que vão ter efeito erga omnes, ou seja, a todos os contribuintes que se incluam naquela regra, aquela solução de consulta é aplicada. Aí daí temos o inciso 3, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, são os costumes tributários. Você vai dizer, Maíra, existe costume tributário? Existe. Por exemplo, aqui no estado da Paraíba, a gente tem um costume tributário que é o que determina a apreensão. A apreensão está lá, né, no inciso 1 das mercadorias, ato normativo, mas temos, em algumas situações, práticas como, por exemplo, a adoção da regra do fiel depositário, né? O motorista passa a ser fiel depositário daquela mercadoria e a mercadoria é imediatamente liberada. Então, a gente teria aí essas práticas reiteradamente observadas. Em algumas situações, durante muito tempo, foi permitido ao auditor fiscal ter porte de armas. Veja, isso era um costume tributário. E esses costumes, eles são, desde que se tornem práticas reiteradas, podem ser classificados como normas complementares. E por último, temos os convênios. Esses convênios aqui são fantásticos, né? Tanto existem convênios de colaboração, como convênios de troca de informações entre os órgãos de administração tributária. Temos convênios que são traçados, por exemplo, para a utilização de portal da nota fiscal eletrônica, é um exemplo maravilhoso. Temos os convênios do CONFAS, veja, são convênios também que têm uma eficácia diferenciada. Então, todo e qualquer tipo de convênio também é norma complementar do direito tributário. Ficaremos por aqui com os artigos 96 a 100 do CTN. No próximo videozinho, veremos vigência
e a aplicação e interpretação da legislação tributária de acordo com o CTN. Até mais!